Shabbat Shalom, boa tarde. 16 de Sivan, 5.784, a contar da criação. 22 de junho de 2024, é a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e os seus ensinamentos. Essa semana estamos na Parashá Behalotecha, que significa quando te elevares ou quando levantares. Está falando a respeito de Aharon, né, sobre ele erguer-se, elevar-se para acender as luzes da menorá. Então é a nossa Parashá da semana. Hoje nós estamos no 7º dia da semana, que é o sagrado dia do Shabat. Então hoje nós vamos concluir a nossa Parashá da semana. E nós vamos ficar dentro do foco principal, né, sobre a questão da humildade de Moshe, né? Realmente é algo espetacular que nós precisamos ter aí como meta, o foco, para que nós possamos alcançar aí níveis espirituais mais elevados, ok? Antes de nós adentrarmos a nossa Parashá da semana, queremos deixar aqui com os amados nesse nosso shiur a respeito sobre o poder transformador das bênçãos diárias, né? Então, todas as manhãs, quando abrimos os olhos para um novo dia, encontramos uma oportunidade de começar de novo, de abençoar e de agradecer. As bênçãos diárias são fundamentais em nossas vidas e na nossa espiritualidade. Refletem o nosso reconhecimento e a nossa gratidão ao Criador, o Soberano, pelos aspectos mais básicos da vida. A comida que comemos, por exemplo, o ar que respiramos e, por que não falarmos, né, a vida que nos é dada diariamente. Por exemplo, a bênção central sobre a comida, bendito sejas, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que faz brotar o pão da terra, que é o alimento básico, né, que nós falamos aí dentro da bênção, né? Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam hamotzilech min haaretz, que faz brotar o pão da terra. Dita sobre o pão, reconhece a nossa gratidão pelo nosso sustento e a nossa dependência da criação. Então nós temos aí, desde o momento que nós despertamos pela manhã, nós temos aí de fato degraus de agradecimento a Hashem, pelo novo dia que se faz e pela nossa nova vida que está se formando exatamente a partir daquele momento. Então, quando nós abrimos os nossos olhos, nós fazemos uma Odiani, que agradecemos ao Eterno por ter devolvido a nossa alma com piedade, né, no nosso corpo, e nós voltamos a viver, certo? Depois disso daí nós temos, né, a questão da higienização pessoal, né, a troca de roupa, né, a ablução. Vamos, né, para o café da manhã, onde ali temos o alimento básico, que é exatamente o pão, que faz brotar o pão da terra, certo? Hamotzilech min haaretz, né? E então agradecemos já pela alma que nos é devolvida para termos uma nova vida, um novo dia. Fazemos a ablução, né, a higienização pessoal, a ablução, né, o café da manhã, à base de pão. Fazemos a nossa prece, né, abençoando o pão e agradecendo, porque ele nos dá exatamente o pão que é a base de toda alimentação. Então, dentro desse aspecto aqui, né, os nossos mestres trazem para nós que o poder transformador das bênçãos diárias é algo essencial, é algo importantíssimo para nós. Então, reconhecer a nossa gratidão, né, reconhecer com gratidão, né, realmente ao Eterno pelo sustento que Ele nos concede a cada dia, que Ele nos concede de vida. Então nós temos aí realmente, né, o agradecimento pela vida, o agradecimento pelo pão, o sustento básico,
né? Com isso daí você estará reconhecendo que todo o seu sustento, sem exceção, vem da parte de Hashem, vem da parte do Eterno, ok? E isso demonstra que nós temos uma dependência direta para com Deus. E essa dependência direta para com Deus, nós também sabemos que precisamos exatamente ter essa dependência da criação, né? Por isso, a bênção, né, do pão, né, que nos fala Baruch atah Hashem Eloheinu Hamot Silech Min Haaretz, que significa, né, faz brotar o pão da terra. Traz para nós a dependência da criação, né? Porque o sustento que vem da parte de Hashem está exatamente dentro da própria natureza. Então, quando nós reconhecemos a nossa dependência para com Deus através da gratidão, o agradecimento, nós também reconhecemos que, pela misericórdia do Eterno, nós dependemos também da criação, né? O pão, por exemplo, né, vem da terra, né, vem do trigo. Então, nós dependemos da criação nesse sentido também. Ou seja, tudo nós vamos reconhecendo exatamente a questão que todo, sem exceção do nosso sustento, vem da parte de Hashem. Isso nos ajuda a termos mais e mais uma concepção de Deus mais sensível, mais apurada, mais elevada, mais sublime, mais espiritual, né? E nós vamos adentrar dentro dessa questão de uma forma ainda muito mais elevada, na hora que nós entrarmos no campo para falarmos com referência sobre a humildade de Moshe, né? A percepção, né, de Deus, a percepção divina, a percepção do Eterno. Isso é muito importante para o nosso dia a dia. Por isso nós precisamos começar, entre aspas, o dia com o pé direito, né, que significa o lado direito de Hashem, que significa exatamente que é a benevolência, a misericórdia do Eterno em nosso favor, em favor de toda a humanidade, de toda a criatura, etc. e tal, ok? Vejam bem que nessa questão do poder transformador de bênçãos diárias, houve uma pesquisa, né, no Griat Good Science Center em Berkeley, mostra que escrever cartas de gratidão pode reduzir emoções tóxicas, como, por exemplo, a inveja e ressentimentos. Um estudo descobriu que os participantes que escreveram cartas de gratidão experimentaram melhorias significativas na sua saúde mental até 12 semanas após iniciarem esta experiência. Então, vocês vejam bem que a própria ciência, ela vem comprovar que realmente a questão da gratidão, as bênçãos diárias, ela realmente é algo fundamental para a sobrevivência humana. Então, essa pesquisa que foi feita por esse grupo aqui em Berkeley, colocou um grupo de pessoas que escreviam cartas de gratidão. Então, eles escreviam cartas de gratidão. Gratidão pelo ar que eu respiro, gratidão pela água que eu bebo, gratidão porque um novo dia nasceu para mim, gratidão porque eu posso andar, eu posso ver, eu posso escutar, eu posso falar, etc, 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 etc. Então, as pessoas, né, dentro desse grupo aí de pesquisa, eles fizeram exatamente isso daí. Um grupo que escrevia cartas de gratidão diariamente, né, pelo período da pesquisa, e um outro grupo que não escrevia carta de gratidão nenhuma, ok? Então, expressar gratidão, veja bem que o estudo mostrou, né, que até 12 semanas após o início da experiência, as pessoas que escreviam cartas de gratidão, né, elas tiveram uma melhoria significativa na sua saúde mental, tornaram pessoas mais saudáveis, mais equilibradas, etc. e tal, entendeu? Então, expressar gratidão também está relacionado a benefícios para a saúde física, como melhorias na questão da qualidade do sono, a redução da pressão arterial,
um estudo descobriu que os participantes que praticaram a gratidão experimentaram melhorias significativas na qualidade do seu sono e uma redução na pressão arterial durante o período de intervenção de 2 semanas. Ou seja, foi uma experiência para 14 dias, 2 semanas, né? Então, a saúde mental das pessoas já demonstrou uma grande melhoria nas primeiras 12 semanas, a partir do momento que elas começaram a escrever as cartas de gratidão, ok? Numa certa conferência de medicina, né, teve um médico lá nessa conferência, se não me falha a memória, parece que foi em Nova York, e ali naquela conferência de medicina, tinha pessoas de todos os níveis sociais e religiosos, né? E entre eles também tinha rabinos e tinha médicos judeus também, certo? E então um determinado médico lá, ele trouxe na época, né, já há vários anos atrás, ele trouxe lá sobre a questão, quando a pessoa acorda, né, logo pela manhã, quando ela acorda, então ela não pode levantar direto da cama e já sair andando. Então o médico provando lá com dados científicos de que a pessoa ela precisava pelo menos, no mínimo, ficar 18 segundos sentada na beira da cama antes de levantar. E toda pessoa que acordava e já levantava da cama, segundo a experiência do próprio médico lá da sua equipe, as pessoas geralmente tinham problemas de tonturas, né? E outras com problemas de tontura chegavam inclusive a cair e ter alguns ferimentos na sua queda. Enquanto que as pessoas dentro do período de teste que ficaram sentadas à beira da cama nos seus 18 segundos, ela levantou tranquilamente e seguiu o seu andar sem problema nenhum, sem tontura, sem levar tomba, etc, 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 certo? E aí então, né, um rabino, ele tendo a palavra lá, ele falou assim, realmente a Torá e a sabedoria, né, do povo judeu vem provar mais uma vez que estão perfeitamente alinhados com a ciência, ou a ciência está alinhada com a Torá e com a prática judaica. Por quê? Porque quando o judeu é uma prática judaica, quando acordamos de manhã, nós sentamos à cama, aliás, e fazemos o Modeh Ani. E ali ele falou, Modeh Ani, né? Graças te dou ao Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade dentro de mim. Grande é a tua confiança. Então ele falou, dependendo da pessoa, como ela se expressa, ela leva em torno de 12 a 18 segundos para completar a sua prece de agradecimento. Então, depois que ela levanta da sua cama e vai para as suas atividades normais, né? Então, nessa conferência veio provar que realmente a Torá e a prática judaica realmente tem razão no que faz, entendeu? Então, por isso, né, esse estudo aqui sobre gratidão traz também, né, o estudo científico alinhado com a própria Torá e os ensinamentos dos nossos sábios. Então, expressar gratidão também está relacionada a esses benefícios que nós acabamos de falar, a saúde física, a saúde mental, qualidade no sono, redução da pressão arterial, né? Os que praticaram na experiência, né, a questão da gratidão tiveram melhorias significativas na sua saúde mental. Uma experiência de 14 dias, 2 semanas, já mostrou realmente algo ímpar dentro dessa experiência e dentro do próprio conhecimento da Torá. Gratidão. Por isso que a ingratidão, ela é algo tenebroso. Enquanto que a gratidão ela é vida, a ingratidão é morte. Enquanto a gratidão ela é construtiva, a ingratidão ela é destrutiva.
E por aí afora vai. Entendeu? Então, uma pessoa ser ingrata, ela está destruindo a sua própria vida. Ela está trazendo malefícios para si mesma. Enquanto que aquela pessoa que é grata, né, ela só traz benefícios para si mesma. Né? Um dos ensinamentos judaicos que nós temos aí dos nossos mestres nos fala que se uma pessoa fez para você uma coisa boa, e foi a única coisa boa que ela fez para você em toda a vida dela, você só tem uma resposta para dar. Ela fez uma coisa boa para você. O resto da vida dela, ela não fez mais nada de bom para você. Mas por causa desta coisa boa que ela fez, você tem com ela um compromisso. Não vamos nem falar dever, para não ficar pesado, mas um compromisso. O compromisso é uma conexão, que é mais importante e é mais sublime. Você tem uma conexão com essa pessoa de gratidão. Ah, não importa, ela fez o maior barraco, ela fez não sei o que lá, patati patatá. Mas por causa de um único bem, segundo a sabedoria judaica, por causa de um único bem que alguém fez a você, você tem para com ela um compromisso de gratidão para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Então, por exemplo, dentro desse aspecto, uma terceira pessoa chega para você e começa a falar mal daquela pessoa. Imediatamente você corta. Aquela pessoa pode ter razão. Ela pode estar falando verdade de um monte de baboseira que aquela pessoa fez. Mas esse não é o teu compromisso. O teu compromisso é de gratidão. Então, antes que a pessoa continue, você fala, não, para. Essa pessoa aí, ela fez tal coisa boa para mim. Eu sou eternamente grato a essa pessoa. Essa bondade que ela fez para comigo é algo impagável. Pronto, acabou. Você já destrói o Lashon Hará, a língua maldita, a língua da fofoca, você entendeu? E você está correspondendo de forma positiva com gratidão. Você está melhorando a sua saúde mental e a sua saúde espiritual. E você venceu o Yetzer Hará, a má inclinação. Você venceu a alma animal, selvagem e cruel. E fortaleceu a alma divina, entendeu? Então, isto que é bom. Então, a gratidão, ela pode reduzir emoções negativas e aumentar a sensação de bem-estar. Estudos mostram que os participantes que praticaram a gratidão experimentaram uma diminuição nos sistemas de depressão ao longo do tempo. Até depressão curou a gratidão. Veja o poder transformador das bênçãos diárias, entendeu? Além disso, expressar gratidão pode melhorar a qualidade do sono, reduzir a pressão arterial, contribuir para a sua saúde geral da melhor forma possível. Os participantes que expressaram gratidão regularmente eram mais propensos a praticar exercícios regularmente, né? Quer dizer, tem a prática de exercícios físicos, ok? O que pode melhorar também a sua saúde geral. Então, a gratidão também incentiva comportamentos sociais e pró-sociais, fortalece o relacionamento e melhora o ambiente de trabalho, promove uma atmosfera de mais apoio e colaboração e aumenta a satisfação do trabalho. Você que trabalha no meio de pessoas, o que mais você ouve no meio dos, entre aspas, dos trabalhadores é reclamação. Reclama-se de tudo e de todos. Esse serviço é uma porcaria, o pagamento é uma porcaria, essa empresa é uma porcaria. Mas você tem que ir na contramão. Na contramão. Por quê? Porque você tem o espírito da gratidão. Enquanto todo mundo está envolto em trevas, em escuridão espiritual, você precisa ser esta luz no meio dessa baboseira toda. Entendeu? Para que realmente as pessoas elas possam realmente ver, sim, há uma esperança, há algo bom. Por que você é assim? Aí você vai dizer,
porque eu sempre sou agradecido a Deus por tudo, seja bom ou não, mas eu agradeço a Deus. E diariamente eu tenho as minhas preces para agradecer a Deus. Eu agradeço a hora que eu acordo, eu agradeço a hora que eu vou comer meu pão, vou beber o meu leite, o meu café, vou almoçar, eu agradeço ao Eterno por aquilo que Ele está me dando. Eu posso não ter tudo que eu quero, tudo que eu desejo, mas o que eu tenho foi Ele que me deu e eu sou agradecido a Ele por tudo aquilo que Ele me deu. Seja as coisas mais simples, sejam as coisas pequenas, não tem problema. O meu sustento veio de Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. E eu sou grato a Ele, entendeu? Então, o poder transformador realmente das bênçãos, né? Das bênçãos diárias. Por isso que você não pode abrir a mão sobre as suas preces diárias dentro do Sidur Bnei Noach, que nós temos aí as preces diárias, temos aí as bênçãos dos alimentos, né? E tem a prece pessoal, que você pode fazer geralmente depois do Shema, na parte da manhã, né? Depois do Shema, você tem aquele momento em que você pode fazer a sua prece a Hashem. Na primeira parte da sua prece é adoração, né? Louvor, adoração, gratidão a Hashem, por Ele ser o nosso Deus, o meu Deus, no caso específico na oração. Segunda parte da prece é onde você vai fazer os seus pedidos, lembrando que quando nós primeiramente lembramos do próximo e fazemos os nossos pedidos em favor do próximo, antes de falarmos das nossas necessidades, Hashem já está recebendo as nossas necessidades na sua presença e Ele já está tomando providência em nosso favor. E aí você em seguida faz realmente os seus pedidos pessoais, etc. e tal. E a terceira parte da prece é agradecer pela bênção, ou pelas bênçãos, em favor do seu próximo e em favor de você mesmo, da sua família, aquilo que você colocou na presença divina. Então, né, os nossos mestres falam que, por que esta prece logo após o Shema? Porque logo após o Shema, que é a nossa declaração máxima da nossa fé monoteísta, com o fundamento judaico e orientação rabínica, né, é o momento que nós estamos mais elevados espiritualmente, onde a nossa sensibilidade espiritual ela é muito refinada. Então esse é um momento em que, entre aspas, não obviamente a semelhança de Moshe, né, que nós estamos bem longe disso, mas entre aspas, para nós termos uma visão, a semelhança de Moshe, né, falando face a face com Deus. Que de fato nós estamos falando face a face com Deus, só que ele não nos responde como ele respondia com Moshe, né? Esse é o diferencial, entendeu? Mas é uma realidade em que nós estamos bem afinados, né, sensíveis, bem refinados, para podermos fazer a nossa prece nesse momento após o Shema, né? Então, por isso que os mestres falam que é um momento oportuno de fazermos as nossas preces a Hashem. Por isso, realmente, né, através dessa reflexão, nós somos convidados, então, realmente a pensar nas bênçãos, sentir as palavras e compreender a sua profundidade, que nós possamos ficar surpresos no nosso dia a dia, principalmente a partir de hoje, com esse esclarecimento, né, no nosso shiur aqui, né, com as bênçãos, né, que nós podemos desfrutar de tudo isso daí. Esse artigo foi escrito pelo Rabino Asaf Studnitzy, né, da Academia Noahid, né, da Austrália, né? Então, esta é uma palavra que ele traz principalmente para os Bnei Noach, certo? Que é da Academia dos Bnei Noach da Austrália. Então, é uma mensagem bem específica para os Bnei Noach, para poderem desfrutar destas maravilhas sem sombra de dúvidas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'er kol ya'abed yivaro.
Antes de nós entrarmos aí na humildade de Moshe, então nós queremos aqui fazer um Shabbat Shalom para as seguintes pessoas e seus familiares, né, que são a Rosângela Campos, ela é residente em Londres, né, na Inglaterra, então, né, à tarde com a Torá chegando em Londres também. O João Bosco de Igarapé Grande, lá em Manaus, aliás, Maranhão, melhor dizendo, em Maranhão. A Bruna Fernanda, da cidade de Cariacica, Espírito Santo. A Sônia Maria de Souza, de Tangará da Serra, Mato Grosso. A Denise Barreto Urbano, de Guarulhos, Grande São Paulo. O Luiz Ribeiro, de Itaquera, também Grande São Paulo. O Carlos André Moreira. O Xiang San, ele mora aqui na cidade de Lins, a nossa região de Bauru, né, na rodovia Marechal Rondon, a região noroeste do estado de São Paulo. Então, o Xiang San, junto com a família aqui de Lins. A Elci Reginato, de Porto Seguro, Bahia. Temos também a Edith Monteiro, lá de Lisboa, Portugal, né, que faz parte do grupo lá, né, uma das coordenadoras, uma das lideranças lá da comunidade Benenoa de Portugal, a Edith Monteiro. A Maria Luísa Dantas, São Paulo, Grande São Paulo. Eva Esther Serafim Leão, Vila Velha, Espírito Santo. O Samuel Key, lá do Rio de Janeiro. O Fábio Gomes Damasceno, Miguel Lizardi. Brito Oliveira, Recife, Pernambuco. Temos também o Angel Oscar Dias, ele mora no distrito de Laboulaye, na cidade de Córdoba, na Argentina, né? Mais uma vez, à tarde com a Torá, na Argentina. Temos também o HP Trindade, do Rio de Janeiro. E aqui nós queremos trazer, né, o Mazal Tov, o aniversariante do dia, que é o Jandir Dias, né? Aniversariante do dia, que é o Jandir Dias. Até combinou a rima aí, né? Então, ao Jandir Dias, lá da cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, o nosso Mazal Tov, né? Que as bênçãos de Hashem se renovem na tua vida, proteção, saúde, vigor, sucesso, prosperidade, que não falte o sustento a ti, família, e que os seus dias sejam longos, para estar no serviço a Hashem. Então, Jandir Dias, Mazal Tov, muitas felicidades aí para você, juntamente com os seus queridos, e na atividade para com Hashem, que é essencial, sem sombra de dúvidas, ok? Baruch Hashem, vamos entrar na nossa questão de a humildade de Moshe, né? Então, nós temos aí no capítulo 12 de Bamidbar, né, Números, onde fala exatamente sobre a extrema humildade de Moshe. Então, os nossos comentaristas, eles falam, a Torá testemunha que o homem Moshe era extremamente humilde, mais que qualquer outra pessoa sobre a face da terra. É onde nós lemos no capítulo 12, verso 3. O homem Moshe era extremamente humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a face da terra. Vejam bem que a Torá testemunha em favor de Moshe. E é exatamente Hashem que está dando esse testemunho. Então imagine realmente a importância de Moshe, veja o posicionamento de Moshe, né, no campo social diante de toda a sociedade judaica, né, o povo judeu, e ao mesmo tempo a posição dele diante de Hashem. Por isso que há o Midrash, né, em que fala que Moshe, né, quando nós temos lá o Shema, né, Shema Israel, né, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, depois nós temos lá Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, né? Moshe, ele ouviu os anjos cantando isto diante do trono da glória de Hashem. Porque Moshe foi elevado ao céu, na presença divina. E os anjos, né, segundo Midrash,
que os nossos sábios trazem, os anjos mesmo falaram para o Eterno: o que esse humano está fazendo aqui entre nós? Né? Então vejam bem realmente a elevação de Moshe, entendeu? Para nós termos a dimensão da sua grandeza, para podermos compreender a sua extrema humildade, ok? Moshe era, assim, mais humilde que os próprios patriarcas. Ele era humilde até a seus próprios olhos. Ele era o mais paciente dos homens. Sua humildade não era devida a algum tipo de fraqueza, dúvida, incerteza ou algo semelhante, né? Ou defeito, ou inferioridade, etc. e tal. Mas Moshe era excelso em todas as áreas, combinando todas as qualidades desejadas pelas pessoas, ou seja, ser a pessoa perfeita, entendeu? Como é possível que Moshe fosse o mais humilde dos homens, apesar de seus talentos, realizações excepcionais? Mas que qualquer um, Moshe compreendeu que ó Deus, diz o Talmud, ó Deus, é a grandeza, a força, a glória, a vitória, a majestade, pois tudo o que está nos céus e na terra é seu. Seu é o governo, e você é exaltado como cabeça acima de todas. Ou seja, apesar de tudo, Moshe ele teve esse comportamento, segundo o Divrei Hayamim 29:11, né, expressando exatamente a humildade de Moshe. Ele reconheceu que somente Hashem é o único Deus, o único soberano. É o único que tem o poder, a glória, a honra, a sabedoria. É o único que tem realmente a verdadeira grandeza, governo, e é ele que domina sobre tudo e sobre todos. Porque só ele é que está acima de tudo e de todos. Então Moshe reconheceu isso daí. Certo? Então, apesar dos seus talentos, realizações, que ele assim o fazia, e ele falava face a face com Deus, uma expressão humana para compreendermos, todavia ele não perdeu sequer 1 milímetro da sua simplicidade, da sua humildade. Quanto mais profunda for a percepção de Deus, isso daqui é importante nós focarmos, mais claramente uma pessoa é capaz de perceber que o quanto realiza é completamente insignificante em comparação a todos os benefícios que recebe de Hashem. Ele vê seus dons e talentos não como fonte de orgulho, mas sim como uma responsabilidade a ser utilizada a serviço de Deus. Essa parte aqui, essa questão de percepção de Deus, quanto mais profunda for a percepção de Deus, mais o conhecimento, mais a experiência pessoal, mais a sua reflexão com referência a Deus, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah, as suas ramificações, a sua tzedakah, as suas preces diárias, a sua techuvá. Quanto mais e mais e mais e mais nós vamos praticando isso, mais e mais nós vamos nos elevando numa percepção de Deus. E isso traz para nós o quê? O reconhecimento e a gratidão que tudo, sem exceção, vem dele. Vem do céu, vem da parte de Hashem para as nossas vidas. Então nós reconhecemos que tudo, absolutamente tudo, o seu talento, a sua sabedoria, o que você tem, o que você possui, tudo, sem exceção, vem de Hashem e pertence a ele e não a você. Você é apenas o administrador de tudo. Então, por isso, a responsabilidade a ser utilizada a serviço de Deus. A sua saúde a serviço de Deus, sua inteligência a serviço de Hashem. O que você possui no seu campo material e financeiro
a serviço de Hashem. O foco não pode mudar, em absoluto. É tudo que temos, o que somos, vem dele. E nós precisamos colocar a serviço de Hashem. Então, quanto maior for a nossa percepção de Deus, mais profunda ela for, mais nós vamos ter convicção destas questões e mais nós vamos fazer o trabalho, o serviço a Hashem no nosso dia a dia, sabendo que Ele, absolutamente Ele, é que é o sustentador de tudo em nossa vida. Ele é o provedor de tudo em nossa vida. E aí nós vamos ter sempre reconhecimento e gratidão, para que possamos ter uma saúde mental realmente equilibrada, saudável, para estarmos a serviço de Hashem. Então, a inigualável humildade de Moshe foi uma das virtudes que fizeram com que merecesse a experiência da Shekhinah, experimentar da Shekhinah, a presença divina, mais que qualquer outro homem, e ser escolhido como transmissor da própria Torá de Hashem. Então, esta é uma síntese com a questão do comentário sobre Moshe era extremamente humilde, mais do que qualquer pessoa na face da terra. Os ensinamentos racídicos, eles trazem para nós o seguinte: embora Moshe tivesse plena consciência de sua própria grandeza, a qual superava a de qualquer outro ser humano, ele, no entanto, era o mais humilde de todos os homens. E, inclusive, os próprios sábios falam, ele era mais humilde do que os próprios patriarcas, para você ter uma base, né? Ele era mais humilde do que os próprios patriarcas. Isso porque ele sabia que as qualidades que possuía e com as quais suplantava qualquer outra pessoa lhe foram dadas por Deus e não atingidas por suas próprias conquistas pessoais. E ele achava que se algum outro indivíduo fosse a ele dado tais habilidades, ele também atingiria o mesmo nível de grandeza. De fato, Moshe pensava que se qualquer outra pessoa recebesse os talentos que ele recebeu, Moshe tinha certeza que ele poderia, essa outra pessoa, ela poderia ter usado até mesmo melhor do que ele. Então ele não se achou maioral. Ele ainda achava, segundo os ensinamentos racídicos, que se fosse dado os mesmos talentos para outra pessoa, essa outra pessoa poderia fazer melhor do que ele. Então vejam a questão da humildade de Moshe, né? Mais do que qualquer outra pessoa sobre a face da terra, né? Rambam Maimônides, ele também comenta sobre essa questão, né, de Moshe. Outros profetas, eles recebiam as profecias em sonho ou em uma visão sobrenatural, ao passo que Moshe recebia sua profecia enquanto estava acordado e de pé na presença divina. Ele ouvia a voz de Deus, ele sentia a presença divina, a Shekhinah. Não eram como os outros profetas, que Deus se revelava a eles através de visão ou de sonhos. Mas com Moshe foi algo ímpar. Com Moshe, né, antes e depois de Moshe, Deus não falou com ninguém do mesmo nível que falou com Moshe. Por isso que Moshe é considerado, como que fala? Moshe é considerado o maior profeta do povo judeu. E isso é inclusive reconhecido, né, por vários outros segmentos religiosos. Certo? Então, esse reconhecimento, né, que fala para nós sobre a questão de Moshe, quando Moshe chegava à tenda da reunião para falar com Deus, ele escutava a voz falando com ele, né, como está lá no capítulo 7, verso 89 de Números. Né? Então, aqui nós temos nesse comentário de Maimônides, até essa parte aqui,
né? Que as profecias de Moshe, ela simplesmente era, entre aspas, né, face a face com Deus. Moshe falava, Deus respondia. Deus falava com Moshe, Moshe respondia. Moshe estava acordado, em pé, diante de Hashem. Aí aparecem os profetas da fome dos últimos tempos, né? Dizendo que Deus falou comigo, Deus revelou para mim, patati patatá. Por isso que diz os profetas, né? Deus falando através da boca do profeta. Eu não falei nada, é vocês que estão dizendo. De uma forma simples e resumidamente, né? Onde que Deus fala, né? Eu não disse nada, vocês que estão dizendo por aí. Então, essa papagaiada, né, que esses profetas da fome falam aí, não, porque eu jejuei 40 dias e 40 noites. Mentira. Eu estive no céu dos céus, e fui na presença de Deus, e Deus me falou. Mentiroso. É um mentiroso. Simplesmente isso. Ele vive da mentira. E quem acredita nele vive de mentira. E quem corre atrás da mentira é como correr atrás do vento. Puf! Não vira nada. Absolutamente nada. Entendeu? Então essa é a questão, onde as pessoas precisam ter percepção realmente de Deus, para não serem enganados pelos profetas da fome, os profetas da febre amarela dos últimos tempos, que tem muito por aí, entendeu? Então, cuidado com essa questão aí, ok? Os outros profetas recebiam suas profecias através de um anjo, e assim o que eles viam era uma parábola ou um enigma. Mas Moshe não recebia suas profecias através de um anjo, como os versículos declaram. Fui eu quem lhe contei, boca a boca, né? Que nós temos aqui no capítulo 12, verso 8 de Números. Deus falava a Moshe face a face, Êxodo 33, 11. Ele olhava a imagem de Deus, aqui capítulo 12, verso 8. Em outras palavras, não havia parábolas, ele via a profecia claramente, sem qualquer parábola ou enigma. Assim, a Torá testifica que ele via em uma visão e não em enigmas. Suas profecias não eram nebulosas, mas visões que ele enxergava com absoluta clareza. Os outros profetas eram dominados por medo e terror quando recebiam suas profecias. Mas Moshe não, ele não tinha nem medo e nem pavor. Este é o significado do versículo. Deus falava com Moshe, como um homem falaria a seus amigos. Êxodo 33, 11. Então, numa linguagem simples, sem faltar ao respeito, ok? Moshe e Deus, eles tinham um bate-papo como dois grandes amigos. Era um bate-papo entre amigos. Para nós entendermos, no nível simples, mas muito elevado, obviamente, né? Realmente, a relação Deus-Moshe, Moshe e Deus. Por isso que os anjos lá falaram para Hashem, segundo o Midrash, o que esse humano está fazendo aqui entre nós? Entendeu? Por que no momento da vida, né, cessar aqui na terra de Moshe, né, o anjo responsável para vir buscar a alma de Moshe, Moshe disse para ele, não, você não vai levar a minha alma de jeito nenhum. Não, mas foi exatamente o Eterno que mandou eu aqui. Eu falei, não, mas você não vai me levar. Você não vai levar a minha alma. Não, mas eu estou cumprindo a ordem de Deus. Mas você não vai levar a minha alma. E o anjo encarregado voltou lá e foi choramingar para Deus. Ó, Senhor, o Moshe está lá resoluto. Ele não quer deixar a sua alma sair do corpo e trazer para cá. E o Eterno mandou, vai lá, vai de novo. E o anjo perdeu. Entendeu? E aí então, realmente, né,
vários outros anjos de outras magnitudes, que Hashem também quis enviar para buscar a alma de Moshe. Eles simplesmente falaram, Senhor, nós não temos condições para isso. Onde foi que o próprio Deus, né, a Shekhinah, a presença divina, que chegou para Moshe e falou para ele, falou, se prepare porque é hoje que você vai deixar esse corpo aí. E aí foi onde que Moshe subiu ao monte e preparou-se adequadamente para a sua alma ser elevada à sua fonte original nas alturas. Entendeu? Então, essa percepção de Moshe, então você tem ela. Agora, quando você vê por aí os profetas da febre amarela falando um monte de abobrinha que Deus me falou, Deus me revelou, dá risada e vai embora, nem perca tempo, porque é palhaçada isso daí, entendeu? Não dê atenção a isso daí. É perder tempo e você pode até se contaminar com a idolatria, viu? Você pode até se contaminar com a idolatria, porque essas pessoas são idólatras. Porque elas estão idolatrando a si mesmo. Elas querem dizer que elas são mais do que Moshe, que são mais do que qualquer outro. Porque estiveram 40 dias e 40 noites jejuando, que é uma mentira, certo? Que tiveram na presença divina, que Deus falou pessoalmente com ele. São mentiras sobre mentiras. Eles estão idolatrando a si mesmo. E você vai dar ouvidos para essa palhaçada, você cai no campo da idolatria também. Então, cuidado com essa história aí. Então, por isso, né, Moshe ele recebia as profecias face a face com Deus, e ele não tinha nem medo e nem terror, porque Deus falava com Moshe como o homem falaria a seus amigos, Êxodo 33:11. Assim como uma pessoa não tem medo de ouvir as palavras do seu amigo, da mesma forma, Moshe tinha a habilidade de receber suas profecias permanecendo completamente sereno. Aquilo não mexeu com a sua psique. Poxa, Deus está falando comigo, olha que bacana. Eu sou maioral. Eu sou mais do que todo o povo judeu, eu sou maior do que todos eles. Moshe não teve esse problema. Por quê? Porque a elevação espiritual de Moshe já era de altíssimo nível, que ele nem se preocupava com com a sua alma animal, com o seu Yetzer Hará, a má inclinação. Por quê? Porque eles estavam completamente vencidos na vida de Moshe. Então Moshe, ele não tinha preocupação com o seu ego, com o seu egoísmo, né, com orgulho, prepotência, arrogância e companhia limitada. Por quê? Porque ele já tinha vencido 100% todos os aspectos da alma animal. Então, por isso que fala, né, Maimônides, fala que ele permanecia completamente sereno. Era uma conversa entre amigos. Então ele permanecia de forma humilde, de forma simples, sabendo que somente Deus é o único que deve ser adorado, honrado, exaltado. E que tudo vem dele. A profecia, a sabedoria, a vida, a saúde, o vigor, tudo para o serviço a ele. Então ele permaneceu de forma serena. Nenhum dos outros profetas era capaz de receber profecia sempre que quisesse, o que não era o caso de Moshe. Os outros profetas, eles não... eu quero uma profecia, que nem os profetas da febre amarela dos últimos tempos. Não, porque Deus vai falar comigo, porque Deus vai me dar uma profecia, eu vou trazer aqui para vocês. É isso que se ouve por aí em vários segmentos religiosos, né? Um circo, né? É um circo que se faz, né? E aí então, na nossa próxima reunião, no nosso próximo culto, eu vou trazer um recado direto de Deus para vocês. Entendeu? E aí vem aí os profetas da febre amarela, depois na próxima reunião, falando um monte de abobrinha, porque essa semana eu jejuei, eu fui na presença de Deus e exigi de Deus para me revelar. E Deus me revelou.
Mamma mia, né? Que é isso, né? E tem gente que acredita nessas papagaiadas. Por isso diz Oséias, né? O meu povo erra por falta de conhecimento. Por quê? Porque as pessoas são acostumadas ao prato pronto. Não querem trabalhar, não querem labutar, não querem pegar no pesado para poder realmente saborear uma ótima refeição. Ou seja, não quer estudar, não quer se colocar realmente a serviço de Hashem, segundo a Torá, segundo os ensinamentos do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que é moleza. Por isso que vários segmentos religiosos por aí dizem assim, você não precisa fazer mais nada, o céu já foi conquistado, porque aquele que foi pendurado no madeiro trouxe, já ganhou, conquistou tudo para você. Você não precisa fazer mais nada. É o prato pronto. Entendeu? É o pão da vergonha. Mas a Torá verdadeira, a palavra verdadeira, ela fala que não. Deus não te dá o pão da vergonha. Ele quer que você tenha méritos para você conquistar as suas vitórias. Para você conquistar a redenção final com Mashiach. Para conquistar o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, por méritos, porque você trabalhou, labutou, você buscou, você conquistou, você obteve vitórias, teve momentos de ser derrotado, mas você não desanimou, você se levantou, foi atrás da vitória. Entendeu? Você sofreu, chorou, você, às vezes, dependendo da experiência da pessoa, às vezes você perdeu muitas coisas, seja na saúde, na questão material financeira, seja em posição social, às vezes você perdeu muitas coisas, ou às vezes você perdeu tudo, mas você não perdeu a sua confiança em Hashem. E você se refugiou no quê? Na Torá, você se refugiou nas 7 leis de Noé, você se refugiou em Hashem, através da sua palavra. E assim como ele fez com Jó, ele te abençoa, te abençoa, te abençoa, e você vai sendo vitorioso no seu dia a dia. Entendeu? Então, por isso, o labutar, o estudar, traz para nós uma percepção de Deus mais sensível, mais refinada, e nós não caímos nas armadilhas dos enganadores, dos profetas da febre amarela. Entendeu? E aí você sai vencedor sem sombra de dúvidas aí. A qualquer momento que quisessem, né, o Espírito Divino o envolvia e ele recebia a profecia, Moshe. Ele não tinha que sintonizar seus pensamentos para se preparar, porque ele estava sempre harmonizado e preparado, parado como um anjo ministerial, né? Ele podia receber experiências proféticas, porque o próprio fato de tal oportunidade ser concedida é um sinal de que Deus acha a pessoa adequada para a profecia. Assim, esta opinião sustenta que Moshe pôde receber realmente as profecias em pé e bem vivo, bem sereno na presença divina. Então, por isso, qualquer tentativa dos falsos profetas de querer aparecer igual ou maior do que Moshe, você pode embrulhar, abre a lata do lixo, para não falarmos outra coisa, joga no lixo e deixa essa cambada para o lado de lá, porque estará, sem sombra de dúvidas, trazendo mentiras. E quem acredita em mentiras é correr atrás do vento, e aí não vai realmente sobrar nem pó para contar a história, entendeu? Então, esta é a realidade, ok? O próprio Maimônides, né, nos seus escritos, né, ele fala, por exemplo, lá em Leis de Techuvá, né, 9:2, ele diz assim: a profecia retornará ao povo judeu, e não há dúvidas de que o retorno da profecia é um prelúdio de Mashiach, segundo está escrito na Epístola do Ieme, capítulo 3, ok?
Este prelúdio é o poder profético do próprio Mashiach, que é um extraordinário profeta próximo do nível de Moshe, segundo Maimônides, Lei de Teshuvá 9.2. Como nossos sábios estabeleceram a comparação. O primeiro redentor, Moshe, é como o último redentor, Mashiach. Em cada geração há um indivíduo e capaz desta tarefa. Consequentemente, é imperativo estar ciente da lei, né, sobre a questão da redenção. Ou seja, a profecia ela retornará ao povo judeu ante a iminente revelação de Mashiach. Alguns comentaristas dizem, a profecia ela será restaurada ao povo judeu, e imediatamente Mashiach se revelará. Então nós precisamos ficar atentos realmente àquilo que acontece com o povo judeu, principalmente com aqueles que estão, os religiosos que estão realmente vivenciando a Torá. Entendeu? Os nossos mestres, né? Os sábios do povo judeu que estão aí na atualidade, né? Não vão fazer nada igual ou mais do que Moshe. Mas começará a haver realmente um rejuvenescimento da profecia, certo? Nós tivemos com o nosso Rebbe Menachem Mendel, segundo os próprios escritos dos rabinos, a biografia do Rebbe, etc, etc, etc. O nosso próprio Rebbe, ele fez várias profecias. Nós não vamos ficar aqui, porque é muito longo, mas você pode entrar no rabad.org, certo? E lá tem uma página lá, que é sobre o Rebbe. E ali tem uma vasta biografia do Rebbe, e ali tem vários testemunhos de rabinos, etc. e tal, daquilo que ele profetizou. Então a profecia ela já começou a ser uma realidade na vida do povo judeu. Por isso que vários sábios falam que nós estamos vivenciando já os dias de Mashiach, que é uma questão apenas de qualquer momento mesmo, Mashiach se revelar. Mas isso significa que nós estamos vivendo os dias de Mashiach, que nós estamos vivendo o prelúdio, aquilo que antecede a iminente revelação de Mashiach. Então é o quê? É exatamente dias de Mashiach. Entendeu? Então, uma delas, né, na guerra do Iraque, né, quando teve lá o Saddam Hussein falando que ia jogar bomba de extermínio de massa humana, né? Que ia mandar bombas lá com gases venenosos, que ia exterminar o povo judeu ali em Israel. E o Rebbe, né, lá em Nova York, foi consultado por vários pais que tinham seus filhos fazendo yeshivá lá em Israel, e foram consultar o Rebbe, né? Nós vamos mandar passagem para os nossos filhos aí para voltar aqui para os Estados Unidos. E o Rebbe disse, o Saddam Hussein não vai fazer isso, não vai acontecer nada do que ele disse, e Israel é o lugar mais seguro que existe no mundo. É o lugar mais seguro que existe no mundo, porque não vai acontecer absolutamente nada. E vários pais entraram em contato com seus filhos lá, né? E o recado do Rebbe chegou para o povo judeu, chegou em Israel, chegou em Jerusalém, chegou em todas as yeshivá, né? As escolas de estudos para formar rabinos. E os filhos responderam aos pais exatamente isso, né? Pai, mãe, o Rebbe falou que aqui é o lugar mais seguro que existe na face da terra, que não vai acontecer nada disso. Podem ficar tranquilos, não se desesperem, não vai acontecer nada conosco. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Simplesmente isso. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Saddam Hussein não mandou as famosas bombas de extermínio, as bombas de gás, etc, 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 etc. Naqueles dias, o povo em Israel, em Jerusalém, andava tudo com máscara tiracolo, máscara antigás,
por causa das ameaças de Saddam Hussein, mas não aconteceu absolutamente nada. Essa é uma das coisas, mas existe muito, muito mais por aí. Então, por isso, né, Ramban está falando exatamente sobre esses aspectos. É um prelúdio de Mashiach. E nós estamos vivendo, pela graça bendita de Hashem, né, como diz o nosso Rebbe em outro ensinamento, né, falando para o povo judeu e para as nações, né, falando ao povo judeu, ó, nós somos a última geração do exílio e a primeira da redenção. Nós somos a sétima geração, falando dentro do aspecto de milênio, entendeu? Ou seja, todo ser humano que está vivo hoje e que estão nascendo, nós somos a sétima geração. É a última geração para a redenção final com o justo Mashiach. Então, dentro desse aspecto, vem falando que o primeiro redentor, Moshe, é como o último redentor, Mashiach, né? Em cada geração, há um indivíduo capaz de completar essa tarefa, sem sombra de dúvidas. Por isso, amados, nós precisamos cada vez mais realmente nos fortalecermos na nossa gratidão para com Hashem. Continuarmos a nossa labuta, a nossa luta, o estudo, a prece diária, techuvá, estudo de Torá, estudo das 7 leis de Noa, Sedaká, nós estamos aplicando no nosso futuro, que está para acontecer exatamente a qualquer momento mesmo agora, com a revelação do justo Mashiach. Entendeu? Então o nosso foco, ele precisa estar dentro deste aspecto aí. E finalizando, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz que Moshe era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa sobre a terra. Humildade não é subestimar o verdadeiro valor da própria pessoa. Moshe sabia muito bem que ele era uma pessoa extraordinária e que tinha sido eleito por Deus para retirar o povo judeu do Egito e receber a Torá para eles. Mesmo assim, ele também pensava que, se Deus houvesse dado essas grandes virtudes a outra pessoa, essa teria sido capaz de alcançar um nível mais elevado do que ele. A humildade geralmente é mal interpretada como falta de alarde, como não querer aparecer. Muitos pensam que somos humildes, mesmo se nos sentimos superiores aos demais, contanto que não nos vangloriemos disso, né? Ou seja, a humildade não é subestimar o verdadeiro valor da própria pessoa. Então, você ser humilde não é você desprestigiar os seus talentos, os seus dons que Deus te deu. É você reconhecer que você é uma pessoa... Primeira coisa, você é uma pessoa ímpar. Não existe nenhuma pessoa igual a você. Esse é o primeiro grande detalhe de nós podermos realmente reconhecer o nosso valor. As minhas impressões digitais, com cerca de 8 bilhões de pessoas que estão vivas hoje, não existe nenhuma digital igual à minha. Porque você é especial, porque você é ímpar. Então começa por aí a reconhecer realmente o grande atributo da vida que Deus está te dando em cada novo amanhecer. E depois tem as outras peculiaridades, né, da sua própria vida, etc. e tal, que você se faz ímpar no trabalho para com o eterno, ok? Então, mesmo assim, ele também pensava que se houvesse dado essas grandes virtudes a outra pessoa, ela poderia fazer até melhor do que ele, né? Você precisa, à semelhança de Moshe, reconhecer a sua forma especial que Deus te fez, mas ao mesmo tempo reconhecer que os atributos e dons que você tem, se porventura Deus tivesse dado a uma outra pessoa, ela poderia fazer até melhor do que você faz. Mas como ele não deu a outra pessoa, ele deu a você, você precisa cumprir a sua tarefa. Você precisa cumprir aquilo que o Eterno te confiou.
mas sempre tendo essa humildade, que outra pessoa poderá ou poderia fazer melhor do que você. Mas você continua no seu trabalho para com o Eterno. A humildade geralmente é mal interpretada como falta de alarde, não querer aparecer, né? Então, muitas vezes aquela questão, você não quer aparecer e você não faz nada para se aparecer, mas você é especial. Você tem dons e atributos especiais. E aquilo que você faz, por mais simples que seja, aparece. Não é que você quer aparecer, mas é porque aparece. Porque a luz, ela resplandece. E todo ato de bondade, todo ato de justiça é luz. E ela vai aparecer. Não tem jeito, né? Quem não gosta de você vai falar que você é metido. Que você quer se aparecer lá, tá fazendo para se aparecer, patati e patatá. Mas você não pode se deixar influenciar por isso. Continue sendo a pessoa especial, ok? Na verdade, humildade é que aprendemos de Moshe. É preciso estarmos conscientes de todo traço de grandeza ou qualidade que tenhamos, mas devemos sempre atribuir a Deus, em vez de a nós mesmos, né? Aquela questão de bater no peito e dizer eu sou bom. Não, isso jamais. E sentirmos-nos humildes por não estarmos usando este potencial que Deus nos deu, realmente, ao nosso bel prazer. Muito pelo contrário, todas essas características pessoais e especiais que Ele concede a cada um de nós sempre, além de reconhecermos que vem dele, que vem do Eterno, está a serviço dele para que o próximo seja abençoado sem sombra de dúvidas. Isso nos permite, então, respeitar aos demais e vê-los sob uma luz positiva, uma vez que Deus os abençoou com suas próprias e singulares qualidades. Isso significa que você não precisa ter ciúmes de ninguém. Você não precisa invejar ninguém, porque o que Deus te deu é seu, e o que Deus deu a outra pessoa é dela. Não tem como alguém roubar estes atributos, qualidades, né? Sabedoria, etc, 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 de outra pessoa. O que Deus te deu é seu. Venha aprimorar isto, venha aperfeiçoar isto no seu serviço com Hashem, no seu dia a dia. Ou seja, vivenciando de forma que nós possamos, ombro a ombro com o povo judeu, estarmos aí realmente abreviando a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para transformarmos juntos plenamente este mundo, para ser a moradia de Hashem. Ok? Esta é a nossa Parashá Behalotecha. Ok? Às 18h06 vai acontecer a Havidalah. Ok? Então é o momento da Havidalah, o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Durante estas horinhas que sobram aí para nós estarmos, para chegarmos na Havidalah, não esqueça destas mensagens: o poder transformador das bênçãos diárias e a humildade de Moshe, o quanto que nós precisamos estar vivenciando esta realidade no nosso dia a dia. Shavatov, Shalom, Shalom, até a próxima. Amém.